Esse é o Famerson. O pessoal tem um pouquinho de dificuldade de chamar ele de Famerson. Um pouquinho. Famarion, você falou tudo. Ô, Famarion. Boa. Não, que isso, relaxa. 2 minutinhos. E aí, Ericão? E aí, beleza? E aí, tudo bom? Tranquilo, tu? Tudo certo, manda. Só queria tirar uma dúvida, cara. Fala aí. O time do Corinthians que vai jogar na quarta-feira é o mesmo que jogou ontem? Tá de brincadeira. Tava completo, hein? Para. Completo, hein? Para com isso. Aí, quer estopar? Metade? Eu já te dei saída várias vezes. Vocês não quiseram aceitar, aí fica difícil, né, pô? Era só isso mesmo, pra gastar mesmo. Tá de sacanagem. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Abraço. ODS. E aí, líder? O líder, né? O gato mestre, o famoso gato mestre. Ali, meu vice. Pô, perdeu a última rodada. E passei muito. Ou seja, siga a carteira recomendada. Quem quiser... Siga a minha carteira. Quem quiser meu time do Cartola, pessoal, olha aqui, ó. Mais de 1.500 pontos já acumulados esse ano no Cartola. Manda um direct, manda um DM pro Eric. E pra investir em ação? Pra investir em ação. Manda um ADM também, manda um direct que a gente conversa aqui, ó. Carteira Bunker, carteira Levante, Bendorf, carteira Cartola. Tem todas as carteiras aqui disponíveis. E o gráfico do dia hoje não poderia deixar de ser um gráfico do PIB americano, que caiu pelo segundo trimestre consecutivo. Esse gráfico aqui é um gráfico que diz que o PIB caiu mesmo desconsiderando a parte dos estoques, que foi uma contribuição muito grande para o primeiro trimestre do PIB cair. Mesmo se a gente tirar isso, o PIB ainda caiu nesse trimestre. Recessão técnica, mas será que recessão técnica quer dizer recessão de verdade? O pessoal do Trade News fez uma matéria falando sobre isso com o Marco da Bendorf, que teve aqui outro dia, explicando o que ele acha disso. E eu vou deixar agora, rapidinho, um trechinho do Stock Pickers que eu citei ontem, que foi ao ar na última terça-feira, com a Marcela Rocha da Claritas, e ela deixa bem claro o que é essa distinção aí entre recessão técnica e recessão de verdade. Esse questionamento de recessão ele é muito mais complexo. A gente não pode olhar isoladamente somente o PIB em 2 trimestres consecutivos. Para a gente afirmar que um país está em recessão, nós precisamos olhar um cardápio muito maior de indicadores econômicos. E entre esses indicadores é fundamental nós também vermos uma fraqueza do mercado de trabalho. E é esse mercado de trabalho nos Estados Unidos que impede a gente falar que os Estados Unidos já estariam em recessão. Por quê? A gente vê uma taxa de desemprego num patamar extremamente baixo, 3,6%. A gente ainda observa a criação de vagas nos Estados Unidos e a gente olha ainda aumento do salário real nos Estados Unidos. Ou seja, como uma economia pode estar com recessão se há uma força tão grande assim no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa em recessão oficial, aquela recessão que o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos Americanos vai colocar na história americana de recessão, eles vão olhar um conjunto amplo de indicadores e não só o PIB isoladamente. Bom, então beleza, o PIB caiu 0,9%, a expectativa era de subir 0,4%. Como a gente viu, a parte do estoque contribuiu negativamente ali para o PIB. Esse quesito estoques foi um ajuste do final do ano passado, quando a gente estava com falta de produtos e falta de matéria-prima, o que fez com que aumentassem muitos estoques para suprir essa necessidade. Outro dado que apresentou contração foram os investimentos, o que caracteriza uma aversão ao risco aí desse segundo trimestre. Só que apesar dos dados ruins, a bolsa novamente subiu hoje. A impressão que dá é que o mercado tem a percepção de que a economia já começou a desacelerar. E isso vai fazer com que o Fed não precise subir tanto os juros, porque, como o Fed falou ontem, como o Jerome Powell ontem mesmo falou, na coletiva de imprensa do Fed, ele fala que, poxa, a gente vai começar a olhar mais os números e aí a gente vai agir de acordo com o que estiver vindo. Bom, o PIB já mostrou um número que está desacelerando a economia, um sinal, e isso faz com que os investidores tentem antecipar esse movimento. Bolsa suba. Quem está comprado, bom para todo mundo que está comprado. Destaque de empresa, Facebook caiu 5% hoje, depois de reportar ontem. Resultado, nada legal, né? E Amazon e Apple reportaram resultado hoje, depois do pregão. A Amazon chegou a subir 12% no after e Apple subindo 3%, 4%. Bons números, pelo que o mercado está vendo.
Falando de Brasil, Ibovespa sobe 1,14%, fechando a 102.597 pontos. E o volume foi um pouquinho melhor do que vinha sendo, mas ainda abaixo do que vinha sendo ali em junho. Que vinha sendo. Dólar à vista fechou em queda de 1,6% mais ou menos, fechando a 5,16. De resultado macro, o GPM mostrou desaceleração, mas foi uma desaceleração menor do que o mercado esperava. CAGED reportou muitos empregos a mais do que que o mercado estava esperando, 14% a mais para ser mais preciso. O Brasil registrou um superávit primário acima do consenso. Na parte corporativa, as commodities metálicas estavam subindo até que o PIB foi divulgado. O mercado ficou com um pouquinho de medo ali de uma desaceleração econômica. Elas não subiram tanto, mas acabaram subindo ao longo do dia. E também, Petrobras, o maior destaque do dia, eu diria, divulgou um dividendo de mais de R$ 6 por ação. Para quem estiver com ação até o dia 11 de agosto, quem dormir posicionado, comprado, quem tiver ação na carteira, depois que fechar o mercado no dia 11 de agosto, vai receber um pouco mais de R$ 6 de dividendos por ação. Impressionante. E Vale e Petro reportaram o resultado agora no fechamento do pregão. Vamos ver como é que elas vão se comportar amanhã. Bom, para amanhã a gente tem algumas empresas reportando resultado, mas nenhuma que deva mexer muito o mercado. Agora do lado macro, a gente tem, antes da abertura, PIB da zona do euro e IPC, índice de preços do consumidor também na zona do euro, para a gente ver como é que está a inflação lá. 9 horas a gente tem taxa de desemprego no Brasil. 9h30, inflação nos Estados Unidos, PCE é muito importante. 9h30, dívida bruta contra PIB no Brasil. 10h45, PMI de Chicago. 11 horas, confiança do consumidor de Michigan. Bom, por hoje é isso. Muita atenção nesses dados que vão sendo divulgados. Afinal, como o próprio Powell falou ontem, o Fed vai ficar muito de olho nisso para ver se ele aperta mais, se ele sobe mais os juros, ou se ele deixa seguir da forma que está, ou se desce os juros. Imagino que não vai descer os juros tão cedo. Mas enfim, muito importante ficar ligado nesses dados que estão saindo sobre economia para ter um balizamento. Na verdade, o mercado vai estar olhando isso. Então, para você se posicionar melhor no mercado, muito obrigado pela atenção. Até amanhã e tchau, tchau.